A paz do Senhor, jovens de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Você sabe que nós estamos fazendo a gravação da sala dos jovens Conecta Jovem. Essa lição é do segundo trimestre de 2022 da editora Betel Dominical. Você que está aprendendo sobre moldar o caráter com o caráter de Cristo. Você tem um caráter de Cristo? É nesse trimestre que você vai aprender a colocar em prática mais e mais o caráter de Cristo na sua vida, na minha vida. Eu como professor, você como aluno, mas juntos iremos aprender sobre moldados pelo caráter de Cristo. Fica comigo, pega a sua revista, pega a sua Bíblia no celular, porque você sabe que na lição do Conecta Jovem a gente usa o celular como Bíblia para a gente ficar cada vez mais conectados. Eu e você, jovens, vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Meus queridos jovens, já chegamos na lição de número 2. E a lição número 2 é uma lição muito boa. Olha o que diz aqui. Caráter humano versus caráter divino. Um grande duelo. Duelo vocês gostam. Eu sei que vocês gostam de um certo duelo. Eu sei que vocês vão para o cinema. Eu sei que vocês curtem umas batalhas aí no game. Eu sei que vocês curtem ver duelos, né? Você vê o duelo entre Deus, vê o duelo entre os servos de Deus e os servos de Satanás, e entre as trevas e a luz. E esse duelo, quem permanece sempre é o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar de duelo sobre caráter. O caráter para o bem e o caráter para o mal. A lição de número 2. Caráter humano versus caráter divino. Um grande duelo. É o que você vai aprender hoje. Quero começar também dando os parabéns para os jovens, pois a primeira aula atingiu aí mais de 250 visualizações. Se você que é pai e está vendo essa aula, recomenda para os seus filhos. Se você é professor, está tendo subsídio para a sua aula. E se você é o jovem do Conecta Jovem, aqui com o professor Tony Pinho, manda para os teus amigos, para que eles aprendam sobre esta revista. Olha como é que tá bonito. Conecta Jovem. Então você clica aí, se inscreve, dá um joinha, deixa um comentário e vamos crescer cada vez mais. Professor Tony, aonde é que é a nossa leitura do nosso texto de referência? Nossa leitura de hoje, no texto de referência, é livro de Gálatas, capítulo de número 5, do versículo de número 16 ao versículo de número 29. Você já baixou a sua Bíblia no celular? Faz como eu tenho dito, faz o seu celular ser convertido igual a você. Baixa a Bíblia no seu celular, tanto para Android quanto para iOS. É só ir aí na loja do seu celular e baixar essa Bíblia que é de graça. Professor, eu achei a linguagem da aula passada, às vezes, um pouquinho mais difícil. Vamos mudar de linguagem? Vamos mudar de linguagem. Vamos fazer uma linguagem mais jovem, uma linguagem que seja mais fácil de entender. Vamos para NVI. E o que significa NVI? Nova Versão Internacional. A lição anterior nós lemos na NAA, Nova Almeida Atualizada. Você é jovem, vai se atualizando com essas informações. Então a leitura é essa aqui, texto de referência, Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao 29, é a passagem completa. A lição pede até o 23, mas você é jovem, você vai ler comigo essa parte toda, até o versículo 29. Vamos fazer a leitura? Vamos lá fazer essa leitura, que diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
Versículo 17 fala que eles estão em conflito. O quê? O desejo da carne e o desejo do Espírito. Versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são. Vamos ver o que a obra da carne é, na realidade, biblicamente falando, aqui na nossa linguagem da NVI. A obra da carne são manifestas assim, ó. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Nomeadas foram 15 e coisas semelhantes pode chegar a muito mais, ok? Vamos lá. E eu vos advirto, como antes já vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não é o professor, não é o seu pastor, não é o seu pai, é a Bíblia. Quem pratica essas 15 práticas e coisas semelhantes não herdarão o reino de Deus. Isso é Gálatas, capítulo de número 5, o versículo aqui é o 21. Vamos continuar, isso aqui é obra da carne. Agora vamos ver o que o Espírito traz. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu quero que vocês prestem atenção à diferença da obra da carne para o fruto do Espírito. A obra da carne nomeamos 15. O fruto do Espírito nomeamos 9. Aí, professor, não está em desvantagem o fruto do Espírito contra a obra da carne? Se for levar em consideração o número, sim. Mas se for colocar em prática o que é cada um dos itens do fruto do Espírito, não tem desvantagem. Você gosta de cinema, jovem? Você foi no cinema, não foi? Pois bem, eu quero trazer a memória para você, porque aqui é para lembrar você no cinema e você vê a vitória não é com a maioria. Esquece esse ditado que o mundo diz que Deus a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira. Deus não está com a maioria, pois Deus prova que está com a minoria. Pois Sadraque, Mesaque e Abednego era minoria, não se dobraram e não morreram. Daniel era minoria quando disseram que ele estava adorando o Deus que não era o Deus que era para ser adorado, que era Dário. José era minoria e se tornou governador. Então, para com essa história dizer que é a maioria que prevalece. Quer levar para o cinema, como eu estava dizendo? Vamos lá. Lembra de 300? Os 300 espartanos de Leônidas? Aquele filme magnífico falando sobre a honra da liberdade? É o que apresenta 300 e o livro de 300 você fala assim, professor, mas no final Leônidas morreu. Mas ele morreu por uma causa, mas foi 300 que humilhou centenas ou até milhares. Então, irmãos, quantidade é essencial? Sempre. No céu estará milhões de milhões e milhares de milhares, mas aqui na terra não é a maioria que vence. Quem vence é quem está na vontade de Deus, seja ela, aqui como está falando, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabe como é que termina o versículo? Contra essas coisas não há lei. Merece um joia. Continuando, versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. 26 para a gente encerrar. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros. O que nós precisamos ter, acima de tudo, é o fruto do Espírito, mesmo sendo 9, prevalece contra a obra
da carne, que são 15, que você aprendeu. Esse foi o nosso texto de referência. Esse texto é para você guardar, ler várias vezes para aplicar na sua aula. Se você é professor, se você é um aluno, você vai anotando e diz: vou colocar em prática, porque a obra da carne não pode vencer o fruto do Espírito, porque mais é o que está comigo, com Cristo, que tem o Espírito, do que o que está no mundo. Versículo do dia. Versículo do dia está no livro de Romanos, capítulo de número 7, versículo 16 e 17. Não vou abrir a Bíblia porque eu tenho esse versículo completo aqui, mas outras referências vamos usar o nosso celular. Quando eu falo abrir Bíblia, é que na sala do Conecta Jovem nós usamos o celular, que é para que os jovens tenham o hábito de ter o aplicativo no celular, ok? Vamos lá para o versículo do dia. Porque o que eu faço não o aprovo, mas o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Olha que conflito. Aqui você já tem um ensinamento para você, jovem. Há um conflito dentro de mim, há um conflito dentro de você, porque existia um conflito dentro de Paulo, o apóstolo Paulo, aquele qual Jesus chamou no caminho de Damasco, escreveu 13 epístolas e foi um dos maiores missionários que aqui na terra passou. Mas ele disse que dentro dele há uma guerra. Há um conflito, há um duelo entre o caráter humano e o caráter divino. E que por várias vezes ele se dava conta que estava fazendo aquilo que não era a vontade dele, mas a vontade da carne. Mas ele diz que lutava. Então, uma luta. Essa luta que você trava é uma luta real, mas Deus vai te dar vitória, porque deu vitória para o apóstolo Paulo, pode dar vitória para mim e para você. A nossa verdade aplicada. Professor, como é que eu aplico o textuário, o versículo do dia entre a luta do caráter humano e o caráter divino? Você vai ler aqui a verdade prática e você vai ver como você colocar em prática esse ensinamento. O novo nascimento traz ao homem um caráter transformado pelo Espírito Santo. Dentro de mim, nós já fomos selados quando nós aceitamos Cristo como único e suficiente Salvador. Aí você fala: professor, eu nasci já com os meus pais crentes, como vocês gostam de chamar, berço evangélico. Então eu não aceitei Jesus. Engano seu. Invenção nisso de Satanás para querer tirar o foco. Seu pai e a sua mãe apresentou você a Deus lá no púlpito. O pastor pegou você, levantou você, a igreja viu. Sabe aquela apresentação? Lá vai eu para trazer a memória dos jovens e fazer vocês decorarem com base no que vocês assistem. O Rei Leão, quando Simba pega Mufasa, acho que é Mufasa, não lembro agora, quem é o pai, quem é o filho, fugiu agora da mente, me ajuda aí. Mas quando pega o filho e vai apresentar para todo o reino ali dos leões, foi isso que o seu pai e a sua mãe fez. Pegou você, levou para a igreja e diante da igreja o pastor pediu para que você ficasse, para que toda a igreja ficasse de pé, e você foi apresentado à igreja perante Deus, e Deus derramou uma bênção pela vida do pastor. Então, naquele momento, você foi selado com o Espírito Santo. Você é propriedade do Espírito Santo. Sim, é isso que você tem que entender. Então, quando pequeno você foi apresentado, quando grande você aceita Cristo. E se você não aceitou, pastor, eu nem fui apresentado e nem aceitei Jesus. E o que você está esperando? Aceite Ele agora. Coloque aí na descrição: eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador, e o Espírito Santo já sela você para o grande dia que virá para te buscar, para que você venha morar no céu. Pode aceitar Ele agora. Só coloca: eu aceito esse Jesus. Eu quero mudar o meu caráter humano para o caráter divino. É desse jeito. É a verdade que podemos aplicar em nossa vida. O novo nascimento transforma o homem num caráter transformado pelo Espírito Santo. Motivo de oração. Qual o motivo de oração de hoje, professor? Vamos lá. Que Deus venha nos conceder
força e coragem para vencer os desejos da carne e viver para Ele. Curva a sua cabeça, liga o seu fone via Bluetooth ou pega o fone com cabo mesmo, pluga aí no celular, no ônibus, na escola, na faculdade, indo trabalhar, que eu vou orar para que Deus te fortaleça, para que você venha se fortalecer e ganhar a batalha contra a carne. Soberano e eterno Deus, eis aqui estes jovens, meu Pai, que estão indo para a escola, trabalhando, estão em casa, aonde eles estiverem, Pai. Neste momento tem uma luta, tem uma batalha, tem uma guerra, tem um duelo entre a vontade da carne e a vontade do Espírito. Que eles venham cada vez mais se entregar ao Espírito Santo para que a carne venha a ser mortificada e que o Espírito venha a ser vivificado. Dá força para estes jovens. Se forem os pais, dá força para esses pais. Se forem os professores, dá força para esses professores conduzir estes jovens rumo à tua plena vontade, que é que eles vivam no Espírito Santo. Amém. Temos que orar, porque eu falei na outra lição, jovens oram sim. Nossa introdução, olha para a nossa introdução, o que nos diz hoje aqui. Segundo o registro das Escrituras, existe um duelo dentro de nós, entre a carne e o espírito, de modo que se opõem um ao outro. Não são amigos, são opositores, são guerras, são rivais. Carne e espírito. É fato, não tem gentileza com eles, é brutalidade. Olha só. Esta é uma realidade inequívoca e se quisermos obter vitória é necessário mortificar a nossa carne na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez que a nossa carne, desejo pecaminoso, se levantar, apresentamos à carne o sacrifício de Cristo e apresentando o sacrifício de Cristo, obtemos vitória, porque Cristo já venceu a carne para que nós possamos viver no Espírito. Essa foi só a nossa introdução. Ponto-chave desta lição. Ouve, põe nas redes sociais e não esquece de marcar Tony Pinho e Bíblia para o Cotidiano, que eu curto, comento e compartilho o que você foi. Me marca nos stories, me marca nos rios aí, faz aí, irmão, faz esses vídeos cada vez mais, faz comentário que eu vou aí comentar junto com você. Ponto-chave. Por meio de Jesus Cristo, teremos vitória contra o mundo, a carne e contra as hostes espirituais da maldade. Replica, dá pausa, escreve o que eu disse, põe aí e marca o canal Bíblia para o Cotidiano, que eu vou lá e replico o que você compartilhou nesse ponto-chave. Vamos para o nosso ponto 1, a deformidade do caráter humano. Houve uma deformação do caráter humano. Vamos ver o que o pastor César é o comentarista dessa revista. Vamos dar honra a quem tem honra, jovens? A gente tem que nomear as pessoas que fazem isso mesmo aqui, ó, pastor César. Ele é o comentarista dessa revista. Então precisamos dar honra a quem tem honra. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Então eu não posso deixar de mencionar quem é o escritor ou comentarista dessa revista. Pastor César é o nome do nosso amado e querido professor. Vamos ao ponto 1 que diz da deformação do caráter humano, né? Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, porém, com a queda, Adão e Eva foram expulsos e tiveram severas consequências. Uma delas foi a perda da imagem de Deus. Literalmente, o pecado manchou o caráter de Deus no homem. Aí muitos me dizem assim: professor, é injusto. Quem pecou foi Adão, quem pecou foi Eva e eu sofro as consequências. Isso é mentira de Satanás. Quem disse que você sofre as consequências do que Adão e Eva fez? Você sofre as consequências de Adão e Eva, que Adão e Eva fez, se, porém, no entanto, portanto, você fizer a mesma coisa que Adão e Eva fez.
Se você for desobediente a Deus e comer do fruto, ou o que é isso aí? Fruto da desobediência. O pecado, qual foi o fruto que Adão e Eva comeu? Não importa se foi pera, maçã, jaca, uva, não. O que importa ali é a desobediência. O fruto do pecado é claramente dito que foi a desobediência. Então, se você não quer ser apontado com os pecados de Adão e Eva, você não pratica a desobediência de Adão e Eva. Por isso que veio Jesus, que nós já lemos, que nós apontamos a nossa carne para o sacrifício de Jesus na cruz. E o sacrifício de Jesus estando na cruz, a carne está morta porque Jesus é chamado do nosso segundo Adão, que não teve pecado. Então, se eu sigo o segundo Adão, eu não vou sofrer a culpa do primeiro Adão, porque Deus não é injusto para cobrar o pecado de outro em mim. Oh, glória! É isso aí, jovem. Vamos para o nosso ponto 1. Ponto 1. Deus fez o homem reto, sincero, puro, verdadeiro. Deus criou o homem reto. Vamos ver o que diz aqui. Dentro da visão dispensacionalista, Adão e Eva viviam no período da inocência. São sete dispensações. Adão e Eva viviam na dispensação da inocência. Isso é assunto para outro vídeo, para maior explicação, mas você pode achar fácil aí na internet, dá um Google ou até mesmo no YouTube, faz uma pesquisa sobre as 7 dispensações e você vai entender que a primeira é a dispensação da inocência. Vamos lá? Quando ambos viviam nus e não se envergonhavam de estar assim diante um do outro, conforme o registro de Gênesis 2. Vamos lá, abre aí o livro de Gênesis na sua Bíblia, ou melhor, no seu celular, Gênesis capítulo de número 2, o versículo é o versículo de número 25. E você sabe que eu estou marcando a nossa aula aqui, eu estou marcando a minha Bíblia com o marca-texto aqui laranja. Então, toda vez que eu abrir a minha Bíblia e tiver marcado de laranja, eu vou saber que é da sala do Conecta Jovem. Vamos lá? 25 que diz: o homem e a sua mulher viviam nu e não sentiam vergonha. Era a inocência, a pureza do olhar, a pureza na conduta. Ele era reto, que é o tema que estamos falando aqui no 1.1. O homem era reto, não via maldade, ok? Continuando o texto ainda. Salomão deixa registrado que Deus fez o homem reto. Aonde é que Salomão escreveu isso, professor? Livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 29. Vamos ver se Deus criou o homem reto ou não criou. Assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Olha a briga aqui, o conflito que estamos falando do caráter humano e do caráter divino. Salomão está dizendo que assim cheguei a esta conclusão: Deus fez o homem justo. Na tradução NVI, nas outras traduções vamos encontrar o homem reto. Mas eles foram em busca de muitas intrigas. Intrigas é o que? Obra da carne registrada no livro de Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 23, que nós já lemos. Então, o homem é reto. Deixa eu marcar de laranja para saber que eu fiz a leitura na sala do Conecta Jovem. Continuando, o homem vivia no Éden e conversava com Deus diariamente, evidenciando um ambiente de comunhão. Não podemos asseverar ao certo quanto tempo eles viviam neste período, mas com a queda, Adão e Eva passaram a viver o período da consciência. É a outra dispensação da consciência. Tendo conhecimento do bem e do mal, a decisão tomada pelo homem deixou toda a raça humana sobre as condições do pecado. Ok? Então, lembra aqui
a dispensação da inocência, aí passa para a dispensação da consciência. E com o mal que entra no Jardim do Éden, deixa eu dar um conhecimento para vocês, jovens, que muitas pessoas ensinam pela metade. Não vou dizer que é errado, ensinam pela metade. Adão e Eva, eles eram santos, justos e perfeitos, à imagem e semelhança de Deus. Diz o texto que Deus descia todos os dias para conversar, bater um papo com Adão e Eva. Mesmo Deus sendo onisciente, já sabendo o que Adão ia dizer, mesmo Deus sendo onipresente, estando presente já junto com ele, mesmo Deus sendo onipotente, tendo todo o poder, Deus descia para conversar com o homem. O que isso quer dizer, professor? Relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. E ele se relacionava com Adão e Eva todos os dias. Professor, será que Adão e Eva viam Deus como Deus verdadeiramente é? Eu, professor Tony, acredito. Professor, mas a Bíblia nos diz também que nenhum homem veria Deus e morreria? Sim, depois do pecado. Essa ordem que nenhum homem veria Deus e viveria não foi para Adão e Eva, pois Adão e Eva não tinham pecado, porque o que me separa de ver Deus como Ele é o meu pecado. Onde é que está registrado isso? Isaías 59, versículo 1 e versículo de número 2. Quer provar? Vamos provar agora. Livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e versículo 2. Vamos ver o que diz. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Esse é o versículo 1. Olha o versículo 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados encobrem de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá, ou seja, ele não vai querer ouvir a mim e a você, não vai querer se apresentar a mim e a você por causa do nosso pecado. Como Adão e Eva não tinham pecado antes da queda, eles tinham acesso a Deus como Deus é. Gostou? Guarda isso aí, professores, aplicam esse conhecimento, porque nós voltaremos ao estado perfeito e teremos acesso a Deus como Ele é, como Adão e Eva teve antes da queda. Vamos para o nosso ponto 1, ponto 2, que diz assim: as consequências da queda. É real, há uma consequência. Todo erro vai ter uma consequência e nós não vamos omitir, vamos tratar, falar para que a gente não venha a cair neste erro. Que diz assim: uma das consequências imediata da queda foi o homem ser expulso do Jardim do Éden. Imediatamente foram expulsos, perderam, aí sim, olha aqui agora, eles perderam o privilégio de poder ver Deus. Deus não ia mais se revelar a ele, porque o pecado dele da desobediência impediu, como fala Isaías, impediu que Deus se mostrasse a ele como eles tinham, acesso. Continuando na revista, mas não somente isso, sua vida terrena seria de trabalho, dores e cansaço até que a morte chegasse. Aonde é que está dizendo isso? Livro de Gênesis. Vocês vão se acostumando com o professor Tony, que ele abre Bíblia, ou melhor, clica no celular. Gênesis, capítulo número 3. Cadê o versículo? Versículo 18 e versículo 19, que diz assim: ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e vocês terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você veio do pó e ao pó voltará. Mais uma informação, jovem: trabalho não é castigo. Professor, não é não? Não. Trabalho não é castigo, pois Deus tinha dado um trabalho para Adão antes de Adão pecar.
Como assim? Colocou Deus Adão no jardim do Éden para que pudesse dar nome aos animais. E não é trabalho? Sim, ele era nome para planta, nome para os animais. Então Adão já tinha um trabalho. Quando Eva chega, auxilia, que o nome de Eva é considerado como auxiliadora, aquela que auxilia, aquela que está junto, aquela que dá o suporte. Então Adão e Eva já trabalhavam antes de cair, antes de ter a queda. Agora sim, quando chega a queda, Adão já tinha todas as árvores plantadas. Adão só precisava cuidar do que já estava em andamento. Agora, com a queda, Deus fala, agora não vai ser assim não. Já que você me desobedeceu, já que você não me obedeceu, você agora vai ter que plantar, vai ter que esperar crescer, e se a terra não for boa, vai demorar a crescer, o fruto não será tão bom. Agora sim, do suor do seu rosto, você vai comer. Então, o trabalho duro com a terra árida foi castigo. Agora, trabalho não era, porque já Adão já trabalhava no jardim do Éden. Isso é informação para os alunos, vocês jovens que estão em busca do primeiro emprego ou se colocar no mercado de trabalho, vá nessa expectativa de procurar o melhor emprego, porque Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas eu gosto de uma passagem melhor que Paulo fala: quem não trabalha também não pode comer. É forte. Voltando aqui, desde que o homem pecou no Éden, a raça humana herdou aquilo que teologicamente é conhecida como natureza pecaminosa. Paulo, em sua carta aos Romanos, afirma que pela ofensa de um só homem veio o juízo sobre todos os homens, para condenação. Tem isso na Bíblia? Tem. Por um só homem. Livro de Romanos, abre aí, ou melhor, clica aí no seu celular, livro de Romanos, capítulo de número 5, verso de número 18, que diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justiça que traz vida a todos os homens. Como eu disse, por Adão entrou o pecado, o primeiro Adão. Porém, veio o segundo Adão com um ato só de justiça também para nos justificar dos pecados. Oh, glória! É assim, a imagem de Deus ao homem foi atingida em cheio, deixando-o deformado, caindo no seu estado original. Assim, o pecado causa destruição na vida da humanidade, distanciando-a cada vez mais do propósito de Deus. Ou seja, o homem, ele tira, o pecado, melhor dizendo, o pecado ele arranca o homem cada vez mais da plena, boa e perfeita vontade de Deus. Por isso que quando Paulo fala aqui em Romanos capítulo 5, verso de número 18, estou marcando laranja para saber que eu li com o Conecta Jovem. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, um só, Adão cometeu. Assim também, um só ato de justiça resultou na justiça que traz vida a todos os homens. É só você parar de desobedecer como desobedeceu Adão e passar a obedecer a Cristo como Cristo obedeceu ao Pai e o Pai o glorificou. E se você estiver em Cristo, você será também abençoado, glorificado, exaltado, porque teremos um corpo glorificado para morar com Ele. Chegamos aqui no nosso ponto 2, mas antes de chegar no ponto 2, não esquece de se inscrever no canal Bíblia para o Cotidiano, não esquece de fazer um comentário. Se você fizer um breve comentário, bom, joia, legal, top, não importa. Se você colocar aí amém,
vai dizer para o YouTube, para o algoritmo, que você sabe muito bem, que esse vídeo é um vídeo relevante para a juventude, que vai levar a juventude a moldar o caráter conforme o caráter de Cristo. E outros professores que estão aqui, os professores que estão aqui, não deixe de comentar, professores, dizendo: professor, eu não usava essa revista, agora eu estou usando e eu estou ajudando os meus jovens. Pai, eu também sou pai de um moço já de 22 anos, um moço não, já é um homem feito, não é verdade? Está me ajudando com o meu filho. Põe aí que o algoritmo tem que entender que esse vídeo é um vídeo relevante para a juventude cristã, jovens de Cristo. É para vocês que eu estou falando. Então, antes de entrar no nosso ponto 2, refletindo aqui, uma reflexão para mim e para você, para replicar nas redes sociais. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Se você não vive para Cristo e para o próximo, por quê, professor? Que lógica é essa? Porque a Bíblia diz, Jesus diz que os 10 mandamentos se resumem em 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Você gosta de apanhar? Não, então você não pode bater. Você gosta de ser enganado? Não, então você não pode enganar. Você gosta de ser ofendido? Então você não pode ofender. E você deve adoração a um único Deus, ao Deus Criador. E quem colocou isso aí? Martim Lutero, o ícone principal da reforma. Ele não foi o único, nem foi o primeiro, mas foi com certeza o mais relevante, Martim Lutero. Vamos para o ponto 2 agora, a salvação como um dom de Deus. Você sabe o que é dom, não sabe? Sabe porque eu te ensinei na aula passada. Se você não viu a aula passada, eu sou quase obrigado a dizer, quando acabar esse vídeo, assiste a aula passada que você vai entender mais o que é dom. Mas eu vou dizer que é para você saber que aqui é uma escola bíblica dominical, a nossa EBD. Dom é uma dádiva ou presente. Então, o que Deus dá para a gente é um presente que é chamado de dom, ok? Vamos lá. A queda foi algo que mudou profundamente a história humana. E para pior, porém, por intermédio do sacrifício de Jesus, o homem pôde ser salvo e desenvolver sua vida buscando diariamente ser moldado pelo caráter de Cristo. É o conflito. O homem caiu, mas a promessa de Gênesis 3,15 é bem claro. Deus falou, não vai ficar assim. Não vai vir um homem, vai pisar a cabeça da serpente, vai ferir ela. Ela pode até ferir o calcanhar, mas ele vai prevalecer. E quem foi esse aí? Foi o nosso Jesus. Então, o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito. Foi um sacrifício que nos trouxe vida e vida com abundância. Vamos para o nosso 2.1. Jesus é o Redentor da humanidade. Não há redenção em outro lugar a não ser em Jesus Cristo, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. O apóstolo Paulo, ao fazer um paralelo entre Adão e Jesus, conclui mostrando que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Onde é que está isso, professor? Mesmo livro de Romanos, capítulo de número 5, só que o versículo de número 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, abundou ou transbordou a graça. Então, aonde abundou, ou aqui na tradução NVI, mas onde aumentou o pecado, aumentou. Ele fala transbordou a graça. A graça de Jesus é maior do que o pecado da humanidade. Oh, glória! Continuando, o escritor, pastor César, continua dizendo, Jesus veio colocar fim no problema do homem no que diz respeito à salvação. Jesus foi o sacrifício perfeito oferecido na cruz do Calvário para remir a humanidade do seu pecado. É vital afirmar
e pregar que não existe outra maneira no qual o homem possa ser salvo, senão na pessoa bendita de Jesus Cristo. O preço foi pago. Pedro diz que a nossa salvação não foi realizada com dinheiro ou materiais preciosos, como ouro, prata, mas sim com o precioso sangue de Jesus. Foi o preço de sangue. Onde é que está dizendo isso? Livro de 1 Pedro, ou Epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18 e 19. Vamos ver se foi com prata algo corruptível ou não. Pedro diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados. Pedro pegou pesadão aqui, hein, jovens? Agora o 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Que referência é essa, pastor? Sim, vamos lá. Deixa eu marcar aqui para ficar marcadinho do Conecta Jovem laranja na minha Bíblia no celular. Toda vez que o homem cometia um pecado, Deus deu uma ordem para oferecer um sacrifício. E esse sacrifício tinha que ser um sacrifício perfeito. O sacrifício, seja o cordeiro, seja o carneiro, seja o bode, o touro, o bezerro, a rolinha, não importa qual fosse o animal que seria sacrifício, porque cada animal representava um sacrifício de gratidão, de pecado, de arrependimento e por aí por diante. Isso é livro de Êxodo, você precisa ler para entender essa prática de sacrifício em relação aos animais, ok? Só que é por isso que Pedro diz bem assim, que ele aqui, ó, como de um cordeiro sem mancha, não tinha mancha, não tinha falha, não tinha erro, ó, e sem defeito, não era manco, não puxava da perna, não era cego, não tinha uma orelha maior do que a outra, uma patinha maior do que a outra, não, ele era perfeito, porque Deus recebia os sacrifícios oferecidos com perfeição, e Cristo era esse sacrifício perfeito, por isso que ele é o nosso Redentor, porque ele é perfeito. Esse foi o ponto de número 2.1. Vamos para o 2.2, aspectos da salvação. Vamos ver esses aspectos da salvação? Por meio da salvação em Cristo Jesus, o homem experimentou a conversão, é regenerado e justificado diante de Deus. Dentro da teologia, as expressões citadas são consideradas os aspectos da salvação, ok? Regenerado, justificado, santificado e, por último, glorificado. Isso é dentro da teologia que você aprende esses 4. O último passo é glorificado, como quando teremos o nosso corpo transformado para habitar com o nosso Deus. A conversão pode ser entendida como a mudança de rota, em que ocorre o abandono do mundo e o homem se volta para Deus. A regeneração, ok? Nada mais é que a nova vida espiritual que recebemos pela fé ao aceitar Jesus Cristo como Salvador. Vamos abrir Bíblia no nosso celular. 2 Coríntios, abre aí. Capítulo número 5, verso de número 17. Deixa eu marcar o Conecta Jovem aqui e vamos ler o que diz Paulo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Oh, glória! Já a justificação é o processo pelo qual Cristo nos coloca diante de Deus como se não tivéssemos pecados. Romanos, capítulo de número 5. Romanos, eu coloquei em 1 Coríntios. Volta aqui. Livro de Romanos, capítulo de número 5, verso de número 1. Vamos marcar com o Conecta Jovem. Diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé,
temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz que nós temos com Deus é através de quem? De Jesus Cristo. Por conta de quê? Justificação. Jesus nos tornou justo diante de Deus. Vamos continuar. Através do novo nascimento, podemos desenvolver uma vida plena em Cristo. É Cristo que é o nosso Redentor, é Cristo que nos redime, é Cristo que traz a regeneração, é Cristo que traz a justificação, é Cristo que traz a santificação e é Cristo que traz a glorificação. É Cristo, é por Ele, por meio dEle e para Ele. Tudo é dele, tudo pertence a ele, até a vida de vocês, jovens que estão me ouvindo, e vocês, professores, que irão aplicar essa aula na sala de vocês, e vocês, pais, que querem ensinar os seus filhos. Glória a Jesus, glória a Deus e glória ao Espírito Santo. Esse foi o nosso ponto de número 2. Você já se inscreveu? Não faz isso, jovem. Não põe no automático, no fone de ouvido aí via Bluetooth, que você vai esquecer de clicar em se inscrever. Vamos para esse canal, vamos fazer o canal chegar ao segundo K. Estou falando a linguagem de vocês. Vamos para 2K. Ajuda aí, ajuda a chegar em 2K. Se os jovens que estão me ouvindo clicar, no próximo final de semana eu chego a 2K. Depende só de você. Clicar e compartilhar. O poder de vocês, a força de vocês é impressionante. Vamos continuar e vamos para o nosso ponto de número 3. A obra do Espírito Santo no caráter do crente ou no caráter cristão. A obra do Espírito Santo. Falamos de Deus Criador, Jesus que é o justificador e agora o Espírito Santo que é o santificador. Vamos ver agora. Após confessar a Cristo, nosso Salvador, o Espírito Santo começa em nós uma obra de santificação e, consequentemente, a implantação do caráter de Cristo em nossa vida. A pessoa do Espírito Santo tem o papel preponderante na vida do cristão. A Bíblia assegura que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Será que é verdade? Vamos ler aqui na Bíblia, livro do apóstolo João. E aproveitando que vamos falar sobre o João, capítulo de número 16, verso de número 8, aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, tem vídeo do apóstolo João, que na verdade é vídeo do Apocalipse, do qual escreveu João sobre as últimas coisas, os fins, a batalha. Jovem, tu gosta de luta? Tu gosta de ver o sangue dando na canela, como de lá em Pernambuco? É livro de Apocalipse para você, filho. Tem aqui no canal, já está na segunda aula. Assiste para você ver que tu vai ver a briga que é, a luta que vai ser, a batalha. Isso aqui de caráter, meu irmão, tu não tem ideia, jovem. Que batalha que está sendo travada no livro de Apocalipse. E você tem que saber para ficar cada vez mais preparado. Vamos ver o que diz aqui João. João 16, versículo número 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo, marcando com o Conecta Jovem laranja. Isso aí foi livro de João. Não esqueça que aqui foi o Evangelho. Não esqueça que João escreveu 3 partes na Bíblia. O Evangelho de João, as cartas de João e o livro de Apocalipse, que eu acabei de fazer o convite para você. 3.1. Vivendo uma vida nos domínios do Espírito Santo. Ser dominado por ele. Estar junto com ele. Porque se ele já diz aqui que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, agora eu vivo com ele. Vamos ver como é que eu vivo com ele? Paulo é enfático ao dizer que para não ceder aos desejos da carne é necessário andar no Espírito. Isso aqui nós já lemos na nossa leitura bíblica em classe, que foi Gálatas capítulo 5, verso de número 16. Quando o homem é fortalecido pelo Espírito Santo, tem a plena convicção da vontade de Deus em sua vida e começa a produzir o fruto do Espírito, que também continua na leitura do livro de Gálatas, capítulo número 5, que já lemos sobre os 9
os 9, vamos dizer assim, gominhos ou gomo do fruto do Espírito. Ou vamos pensar assim, o cacho de uva é o fruto do Espírito e as uvas são as divisões, certo? Para você entender. Ou você abre uma laranja cravo, pocã, eu não sei como é que chama aí na sua região, ou até mesmo a laranja. Se você abrir ela, você descascar ela tirando aquela parte branca, vai ter aquelas divisões. Aquelas divisões nós chamamos de gomo. Professor Tony também é cultura. Então, o fruto é um só, mas os gominhos são as características do fruto, ok? Continuando aqui, a Bíblia ainda nos recomenda que, se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Eu vivo no espírito, então com certeza eu vou andar no espírito. Continua no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 25, do qual nós já lemos e estamos marcado aqui na nossa Bíblia do Conecta Jovem. Por meio desta dependência do Espírito, o homem encontra força para não ceder às pressões da carne, nem mesmo à sedução do mundo. Jesus pontuou que é necessário vigiar e orar, que nossa vida possa ser dirigida por Deus e dominada pelo Espírito Santo. Vamos ver Jesus falando que nós temos que orar e vigiar. Por isso que nós oramos no começo dessa lição. Livro de Mateus, capítulo de número 26, o versículo é o 41. Orar e vigiar. 41 vai nos dizer aqui, deixa eu marcar de laranja, porque diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu fortaleço a minha carne de que maneira? Jejuando, orando, consagrando. Você larga um pouquinho esses fast food. Larga aí o hambúrguer, refrigerante, batata frita, que eu gosto também, mas é necessário para se entregar ao jejum, para que a carne saiba que ela não manda em você. Quem manda em você é o Espírito Santo. Ok? Vamos lá agora para o nosso 3.2. Estamos nos caminhando para o final. E eu estou vendo que tem gente que ainda não se inscreveu. Está na hora de se inscrever. Jovem. Vamos lá. O 3.2 diz: o cristão e o fruto do Espírito, no singular, fruto. Mas temos as características dentro do fruto. Vamos lá. Quando o cristão é dominado pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito é evidenciado em sua vida. Porém, quando a vida é dominada pelos desejos da carne, o que se nota são as obras da carne que, segundo o ensino de Paulo, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Vamos dar ênfase, já lemos, mas precisamos ler de novo para ficar bem gravado que nós precisamos, irmãos, está aqui, jovens, estamos aqui trabalhando com um único objetivo: ir para o céu. E se nós, eu, você, nós vivemos dando lugar na carne, não herdaremos o céu. Aonde é que diz isso? Livro de Gálatas, capítulo número 5, o versículo de número 21. A parte final do versículo vai nos dizer assim: eu vos advirto, como antes já vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Não é o seu pastor, não é o seu pai, não é o professor, não é os seus professores. É a Bíblia, é Deus. É Jesus Cristo, é as Escrituras, é o Espírito Santo dizendo: quem pratica essas coisas, a vontade da carne, não herdarão o reino dos céus. Vamos continuar? Sobre o fruto do Espírito, a Bíblia deixa claro que o que anda dominado pelo Espírito hão de apresentar o seu caráter: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essa linguagem é um pouquinho diferente da linguagem da NVI. Vamos ler na NVI para que você grave de uma forma melhor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas virtudes produzidas pelo Espírito Santo revelam a maneira como devemos nos relacionar com o próximo, com Deus e com nós mesmos. Olha aí. Então, o fruto do Espírito, ele se divide em 3 partes. Eu li um livro, eu devia ter trago ele para você, eu não lembrei, do Billy Graham. Billy Graham já é saudoso, Billy Graham, né? Ele foi pregador de multidões, jovens. Você sabe que, se você não teve oportunidade de ver ainda alguma mensagem do Billy Graham, é recomendadíssimo para você. Você gosta de multidões? Billy Graham já pregou em um estádio para mais de 300 mil pessoas. Você tem ideia o que é isso? É mais do que o Maracanã, lotado de pessoas. Tem uma foto, um registro histórico, o maior público que parou para ouvir o pregador Billy Graham. Ele prega com ousadia, então ele prega mostrando o próximo, mostrando a Deus e a si mesmo. Ele tem um livro que é movido pelo Espírito Santo, eu tenho ele guardado, fiz questão de ler. Ele divide os frutos do Espírito em 3 partes. A primeira parte, ele fala amor, alegria e paz. Ele fala você ter com o seu próximo. Ele coloca paciência, amabilidade e bondade para com você mesmo, fidelidade, mansidão e domínio próprio, para você ter cada vez mais com Deus. Então ele divide essas 3 partes, por isso que está aqui, ó, ao próximo, com Deus e a você mesmo. Então você divide esses 3 frutos, você vai ter, aqui você encontra o próximo, aqui você encontra Deus e aqui você encontra a si mesmo. O grande problema da juventude, ou um dos problemas que a juventude enfrenta, é não perdoar a si mesma. E aqui dentro do fruto do Espírito, você tem que se amar, como você tem que ter alegria, a paz, paciência, tem que ter amabilidade, bondade, tem que ter fidelidade, olha aqui, mansidão e domínio próprio. Tudo isso você encontra no próximo, no relacionamento com o próximo, no relacionamento com Deus e no relacionamento com você mesmo. É só colocar em prática. Vamos continuar aqui. Continuar não, acabou. Ô, jovens, acabou. Só nos resta a conclusão. Foi um prazer estar com você nessa lição, sabendo que você vai ver a lição anterior para você, se você ainda não viu, e já se inscrever para poder ver a próxima. A nossa conclusão nos diz assim, essa conclusão dá para replicar, irmãos, dá para colocar na rede social. Aqui é lindo essa conclusão, ó. Quanto mais o ser humano se aprofunda na intimidade com Deus, mais demonstrará o caráter de Cristo em sua vida. Vamos repetir? Quanto mais o ser humano se aprofunda na intimidade com Deus, mais demonstrará o caráter de Cristo em sua vida. É maravilhoso o relacionamento que você, jovem, pode ter com Deus. Se aprofunde no seu relacionamento com Deus. Se aprofunde com o seu relacionamento com você mesmo. Se aprofunde com o relacionamento com o seu próximo. Que o fruto do Espírito vai prevalecer. E a batalha que você tem, que você luta com a carne e o Espírito, vai prevalecer. Quem vai prevalecer é o Espírito, porque o Espírito ele está em todos os ambientes. Com Deus, com o próximo e com você mesmo. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu te espero na próxima lição.